Parlamentar volta à programação da TV Câmara, trazendo um balanço sobre os mandatos dos parlamentares durante a 18ª legislatura. Neste programa, recebemos o vereador Ricardo Ritter, o ICA do MDB. Ricardo Adolfo Ritter está no seu 3º mandato como titular. Nesta legislatura, apresentou 8 projetos, 50 moções e mais de 700 pedidos de providências. Também foi líder de governo neste período. Em 2024, foi reeleito com 2.333 votos. Olá, vereador, seja bem-vindo. Queria que o senhor fizesse uma avaliação do seu mandato ao longo desses 4 anos. Olá, Dani. Fazer uma avaliação, assim, vou dizer, esse segundo mandato da prefeita Fátima foi um mandato que teve grandes transformações também aqui na Câmara, né? E como tu disseste na abertura, a gente esteve também à frente, esteve como líder do governo, mas na articulação aqui com os vereadores, com a Câmara, né? Tentando mostrar o porquê da necessidade. Nós tivemos, assim, mudanças, a questão do funcionalismo, a questão da atualização da planta de valores, do famoso IPTU da cidade, que a gente sempre fala, né, que foram, assim, projetos polêmicos, fortes que nós tivemos aqui na Câmara. E eu não estive todo o período como líder do governo. Me lembro que no início desse mandato, o falecido, nosso saudoso vereador Sérgio Ranich esteve. Eu lá por abril ou maio, eu assumi a liderança do governo. E quando o vereador Heiser deixou a presidência da Câmara no final de 21, ele assumiu a presidência e ele ficou por uns poucos meses ele ficou. E a prefeita Fátima, a quem eu agradeço a confiança que ela depositou em mim, me reconduziu à presidência a liderança do governo, né? Então, foi assim um mandato de muita ação, de muitas atividades, né? A gente entende, até hoje ainda às vezes falam sobre a questão da atualização da planta de valores. Eu mesmo sempre cito também, se eu fosse pensar somente em mim, por exemplo, eu tenho só uma casa, não uso para fins comerciais e tenho lá 35 anos. A gente, pela lei anterior, estaria dispensado o pagamento, né? Mas também votamos a favor. E foi assim, né? Como tu perguntaste sobre o mandato, tivemos várias, né, situações, também a questão do IPAZEM, do funcionalismo, que foi apresentado o projeto pelo Executivo, projeto esse elaborado, inclusive, com a mão de funcionários concursados, aposentados, e, enfim, foi um mandato que talvez o mais tribulado que a gente teve aqui, né? Então a gente está, né, agradece até a população que conseguimos renovar o nosso mandato, fizemos um trabalho assim, tivemos um trabalho árduo, mas também reconhecido por uma parcela bem significativa da população e que nos permite, né, novamente ter agora os próximos 4 anos com uma nova administração, pensar alguma coisa mais para frente. Esses 4 anos aí a gente teve sim bastante agitação, né, Dani? O senhor se elegeu pela primeira vez em 2001 e depois desse período em diante, essa foi a primeira vez que o senhor consegue se reeleger, né, de uma legislatura para outra. A que o senhor atribui a sua votação? Assim, ó, até sobre questão de 2001, em 2000, quando a gente foi eleito, vamos dizer, primeira vez, o que aconteceu em 2000? Eu fiz 1.377 votos, faltaram 20 votos para me eleger. Mas como nós vencemos a prefeitura através do prefeito Ayrton dos Santos, o prefeito chamou o Soli Silva, que era vereador eleito, para a Secretaria de Obras. O Soli foi, eu primeiro suplente, acabei vindo para cá. Quando em março de 2004 eu teria que sair da Câmara, porque o Soli retornaria à Câmara para concorrer, nós tivemos em fevereiro de 2004 o passamento do vereador Renato Fernandes. Primeiro, até onde me consta, primeiro vereador negro eleito na Câmara. Primeiro e único. Primeiro e único ainda. Primeiro e único ainda, vereador Renato Fernandes, que se elegeu em 2000. Saliente-se que foi mais assim pela atuação religiosa até dele, né? Ele era acho que é da Universal ali, a igreja que tem ali no Calçadão. Mas uma pessoa, nossa senhora, era um senhor dos mais queridos aqui, né? E aí, com o passamento dele, eu assumi a titularidade e acabei ficando os 4 anos. Em 2008, eu me elegi, né, novamente,
Aí em 2012, quando eu fui para a reeleição, fiz 2.053 votos, faltaram 16. Não, me reelegi, fiquei fora. Foi bem, daí em 2020 eu me elegi com 1.811 votos. E agora, com 2.333 votos, é a primeira reeleição que eu faço. Vamos dizer assim, ó, a gente, vamos dizer, na primeira pergunta, né, já disse, foi um período assim, de muito trabalho, porque até pela função, pela atividade que a gente estava à frente, vamos dizer, na liderança do governo, nós éramos muito demandados pela população, muito mesmo. O celular, se veres assim, meu celular tem 7.000 contatos. Claro que 7.000 contatos não é todo dia que a gente recebe essas ligações, mas é uma fonte de acesso da população aos serviços, vamos dizer, da prefeitura. Ah, mas o vereador não precisa estar fazendo isso. Mas assim, ó, quem bateu na porta do eleitor, quem bateu na porta da população para pedir um voto, para pedir apoio, foi o vereador. Então as pessoas se sentem mais confiantes em ligar para o ICA ou para os outros vereadores que foram às suas casas, que falaram com eles nos seus estabelecimentos comerciais, que falaram com eles nos locais diversos que a gente se encontra. Então, eles também nos ligam, né? Às vezes as pessoas dizem, né, a pessoa pode fazer um protocolo, abrir um protocolo diretamente na prefeitura. Mas muitas vezes as pessoas nem sabem como chegar, né? Não sabem como acessar, ou não têm essas condições. Então, realmente procuram um vereador, né, para fazer as solicitações. É bem isso, Dani. E muitas pessoas, hoje todo mundo tem celular. Não, nem todo mundo tem celular. Conheço muitas pessoas... Nem todo mundo tem internet, né? Que tem celular, mas é aquele celularzinho ainda de receber ligação e fazer ligação. Não tem WhatsApp, não tem internet, então elas ainda precisam. A gente conhece muitas pessoas pelo entorno do município e que elas ligam mesmo assim, e precisa até a visita. Eu sempre digo, eu faço questão de ir ao encontro das pessoas em suas residências, no seu trabalho, porque na Câmara, se virem aqui, poucas vezes eu estou aqui, estou nos dias de sessão, sim, e no mais a gente está na rua, na prefeitura, olhando as demandas ali. E como tu disseste, muitas pessoas não sabem nem como fazer esse protocolo que é exigido para fazer a melhoria que é solicitada pela pessoa, né? Então a gente é um interlocutor e isso nos deu bastante trabalho, e aí esse trabalho, né, foi reconhecido nas urnas com os votos que destinaram para mim, e que eu sempre digo muito obrigado a esses 2.333 eleitores. Bom, o senhor é oriundo lá da Rondônia, né? Queria saber sobre a sua base eleitoral, se ela está mais concentrada naquela região ali, ou se o senhor fez votos mais espalhados pela cidade. Pois bem, Dani, eu já moro em Canudos, na divisa ali de Canudos, ali pelo Visital. Quem é mais antigo sabe o que é o Visital. O Visital é ali na Bartolomeu de Guzmão, próximo ao antigo Assusplang, onde era Colim Silva. E nós estamos fazendo, acho que o João que está aqui, meu estagiário lá, está fazendo o levantamento das sessões onde nós fizemos. Desta vez eu tive votos em todos os bairros. Na eleição de 2020, um bairro eu não tive nenhum voto. Mas dessa vez eu sei que eu tive votos em todos os bairros. Crescemos em todos os bairros, à exceção de um, que a gente diminuiu 11 votos, que foi no bairro Liberdade. Mas nos outros bairros, todos nós subimos. A Rondônia é um referencial que eu tenho, porque é onde eu me envolvo ali com o pessoal do futebol, com o Farroupilha, o time que eu era antes lá da Várzea Internacional da Rondônia também, é onde eu tenho assim o grupo de amizades assim de muitos anos, seja do futebol de domingo, do futebol de sábado de tarde, dos bares que a gente frequenta, o carnaval também com a Protegidos, com Rondônia lá em cima, então é onde a gente se identifica mais, mas também tem muita gente assim, o bairro Canudos foi onde eu fiz mais votos. Fiz 582, se eu não me engano, né, João? Foi 500 e alguma coisa. Então, a gente ali tem, entre Rondônia e Canudos, a nossa maior concentração de votos. Mas fiz votos, como disse, na Santo Afonso fiz quase 100, no bairro Ouro Branco passou de 100 votos também, no bairro Petrópolis, Rincão, deu mais de 200 votos também. Então, tudo isso nos deixa assim, satisfeitos que nós temos uma boa representatividade e um apoio por toda a cidade. Nós estamos assim com um trabalho realizado por toda a cidade e a gente sempre diz, nós estamos vereador de Novo Hamburgo. Precisando do vereador, nos acione, que nós
vamos ao encontro da demanda da população para ver o que é possível fazer. Nem tudo que é solicitado é possível, né? Nós temos também as nossas limitações que precisam tanto de ordem econômica, que às vezes não temos, né, os recursos suficientes na prefeitura para realizar, quanto da ordem legal também, né? Às vezes as pessoas pedem coisas que não são legais. Eu tenho que cortar uma árvore dentro do pátio. Acontece bastante. Eu tenho que, nas questões da saúde, muitas vezes eles pensam que o vereador vai conseguir furar fila. Não, nós não temos como fazer isso, não existe. Então, a gente está, sim, propenso a dar a informação correta. Propenso não, dá a informação correta para a população, mas não tem como nós querer pular fila, furar fila ou fazer algo que está fora do regramento, que está fora da legislação. Bom, o senhor estava no PSDB, acabou trocando de partido, né, para o MDB, muito em função, acredito que, da ida da prefeita Fátima para essa sigla, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa sua troca de partido, e também a gente viu uma redução, né, do PSDB. Conversei aqui com a vereadora Tita também, em todo o país, né? Um partido que era um dos grandes aqui do estado e do Brasil, teve uma redução muito grande de cadeiras, né, nessa eleição em todo o país. A Dani, até antes eu acho que eu esqueci de dizer, né, tu perguntaste fora ainda da gravação, mas esta eleição de 24 foi a primeira vez que eu me reelejo, Acho que eu não cheguei a falar isso antes. Quanto à questão, sim, eu estava no PSDB, como a prefeita migrou do PSDB para o MDB, e ela também mostrou uma grande confiança na minha pessoa, eu acompanhei o movimento dela e fui ao PSDB. Para o MDB. Acompanhei ela ao MDB. E aqui também eu quero destacar a importante atuação do chefe de gabinete, do Linel Balbo, que teve também uma forte atuação junto ao mandato, enfim, era o interlocutor entre executivo e legislativo, e que também me auxiliou muito. Então, também foram ao MDB e a gente acompanhou. Quanto à questão assim, da diminuição, né, do PSDB, não somente em Novo Hamburgo, mas no estado e no país afora, eu vejo ainda que estamos num clima de muita polarização entre de direita, quase que extrema, e de esquerda também quase que de extrema. Eu me considero um defensor de moderados, eu sou de centro, não digo, né, não nego que tive convites para ir já mais para a esquerda e bem para a direita, não acredito nos extremos. Os extremos podem ser uma solução temporária, mas o centro ainda consegue, ao menos, trazer um clima de mais tranquilidade para a cidade, para o estado, para o país, porque dialoga até com as duas partes, né? Sabe o que tem que ser feito, mas consegue dialogar. Os extremos dificilmente dialogam um extremo com outro. Então, o centro, para mim, é a melhor solução. A gente tem tantos exemplos da história, nem tão recente, mas também não é tão milenar, de ditadores aí que fizeram, da extrema esquerda, que eu considero, que mataram milhões de pessoas pelo mundo afora, citando Mao Tse-tung na China, da Rússia, agora Stalin, o Hitler na Alemanha, responsável por tantos mal, da direita daí. Hitler para a direita, bem direita, e tanto mal fez aí para a humanidade, quantos milhões de pessoas, né, morreram ali pelos anos 40 do século passado. Então, acho que o centro ainda os moderados é a melhor opção. E a gente vai ver, o MDB é de centro também, é moderado, e eu acho que conseguiremos também, né, estar ali. Me identifico bem com o pessoal que está lá, tem vários amigos dentro do MDB, já me sinto bem em casa também, e aí vamos ver como é que vai ser agora com a administração do novo prefeito, né, do Gustavo Fink, como vai ser o posicionamento do MDB. Não tem nenhum posicionamento firmado ainda. Nós estamos falando hoje, dia 5 de dezembro, né, e ainda não aconteceu uma reunião do prefeito eleito com a bancada e a executiva do MDB. Mas vamos ver aí se vai acontecer conversas futuras, né? Bom, mas também falamos, né, dessa migração para o MDB, mas também tivemos um racha no partido, né, um pouco antes da eleição, alguns que foram, né, para partidos da base
do prefeito eleito, e tivemos também uma votação relativamente baixa da candidata Tânia da Silva, né, ficando em terceiro lugar na eleição. Como é que o senhor avalia, né, esse racha que houve no MDB e a votação da candidata Tânia? Essas disputas, ou racha, vamos dizer, que houve no MDB, ele aconteceu ali, eu cheguei em março de 24 agora, né? Foi bem no período, abril, no período final da migração possível ali dos candidatos. Eu não tive assim, envolvimento nesse racha, mas sei que houve a saída de figuras históricas do MDB por descontentamento da forma como estava sendo conduzido o processo sucessório do MDB. Como eu disse, né, a gente pressentia também, eu já estive em outros momentos também, não nessa administração, mas em administrações passadas, em governos que também tiveram problemas seríssimos, né? Me lembro quando que da tentativa de reeleição do então prefeito Luiz Lauermann, em 2016. Ali não era nem tanto assim a questão do próprio prefeito que tentava a reeleição, Luiz, era a questão do partido, né? Que a presidente Dilma havia sido cassada, então o PT trazia. Desta vez aqui, como eu disse no início, a prefeita Fátima fez algumas mudanças bastante importantes para a cidade e que só o futuro vai poder dizer que as alterações que ela fez eram alterações necessárias, mas só o futuro que irá dizer isso. E essas alterações, sim, elas mexeram muito com a população de Novo Hamburgo. Então, a nossa candidata, Tânia, cola aqui, rendo meu reconhecimento ao excelente trabalho que ela fez durante a campanha. Ela trabalhou, Tânia, querida, e trabalhou muito mesmo. Eu mesmo andei em várias regiões, em várias situações com ela, muitas pessoas eu levei, trabalhou, se puxou a Tânia, e a gente reconhece aqui que foi uma guerreira, mas ela estava sendo a candidata à sucessão. E assim, eu também estive já há mais tempo lá, nos 8 anos, no 8º ano do prefeito Ayrton, me lembro, 8 anos de um mesmo governo, os problemas se acumulam. Então, é difícil tu emplacar um terceiro mandato de um mesmo projeto de governo. E nós não conseguimos, aí a população não entendeu e não reelegeu o projeto de governo e não votamos na Tânia, né? Na população, eu votei sim na Tânia, né? Mas a população entendeu que queria mudança e optou pelo vereador Gustavo Fink, que, né, se apresentava também como sucessor não, como representante da direita, como representante do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, que fez 98 mil votos na cidade em 2022. Então, muitos desses votos que foram direcionados ao presidente Bolsonaro em 22 vieram agora para o candidato Gustavo Fink, né? Bom, nós teremos pela primeira vez um prefeito oriundo diretamente aqui desta casa, né, lá para o Centro Administrativo Leopoldo Petri, e, como o senhor relatou, também esteve por muitas vezes sendo base de governo. Qual é a sua expectativa em relação ao governo Fink e como pretende se relacionar com esse novo governo? Bom, na eleição passaram-se um mês e alguns dias aí, né? Não, nem faz um mês, 6 de outubro. Amanhã que vai fazer um mês. É isso? Não, 2 meses. Mas dezembro. 2 meses, desculpe. Então, 2 meses. Amanhã fará 2 meses, isso aí. Não houve ainda, a gente não sentou junto a uma mesa ali para trocar a ideia de como ele pretende, né? Não sei o que é que ele, não sei o que ele pretende também, se pretende falar com o MDB, as informações que a gente tem que ele pretende, né? Como eu disse antes também, é a primeira vez que eu me reelejo e é a primeira vez que eu me elejo e não elejo o prefeito ao qual eu fiz campanha, né? Antes eu fiz campanha para o prefeito Ayrton, me elegi, fiz campanha para o prefeito Tarcísio em 2008, também me elegi, o Tarcísio se elegeu, e em 2020 me elegi, a prefeita Fátima se reelegeu também, né? Então agora é uma situação diferente, mas eu assim, eu não sou uma pessoa de estar procurando problemas na cidade, porque se eu for procurar problema, quando eu saio de casa tem problema para procurar. Já ficar fazendo vídeo, eu sou uma pessoa que
acho que uma construção sempre melhor, faz com que a cidade permaneça melhor. Não sou um cara que me identifico muito bem ficar fazendo vídeos por aí dos problemas que eu sei que são muitos mesmo problemas que a gente tem graves na cidade. Mas não é que a prefeita Fátima não quis fazer, não é que o secretário da Fazenda não liberou, a secretária, o Betinho, não liberou recurso, ou que a Grace também, lá, a secretária de obras, não quis fazer, é que os recursos são parcos. O orçamento é grande, passa de 2 bilhões, sim, passam, mas os problemas são muito maiores, enfim, nós temos muitas demandas na cidade e que o orçamento é pequeno. Não dá para dizer ainda nesse momento, nesse dia 5 de dezembro, não consigo dizer, né, o quanto que nós teremos de participação no futuro governo, mas vamos ver o que a gente vai ter. Mas o senhor está aberto a negociações? A gente quer, né, escutar, porque que nem eu disse, eu me considero um moderado, não sou um cara de que vai querer chutar nas canelas aí, só ficar procurando problema, porque não é, eu sempre tive, né, em ambientes de dificuldade e sempre tentando ajudar quem comandava para tentar resolver. Nós vamos ter que ver ali o que vai. Se não quer a nossa ajuda, se não quer a ajuda do MDB, bem, o MDB vai ver, né? Daqui a pouco chega um momento que eles vão começar a querer cobrar um pouco mais, melhorias também na cidade, mas acho que eu não falei ainda tudo com os vereadores que compõem a nossa bancada, que é a Daia e o Nor, mas creio que eles também têm um pensamento assim de diálogo, de querer diálogo, né? Mas temos que guardar, é cedo ainda para dizer alguma coisa. O senhor estará aqui na próxima legislatura como um veterano entre 9 vereadores que assumirão a casa, né? O vereador Nor retorna, mas muitos que não estiveram aqui como vereadores. Qual a sua expectativa para essa legislatura? Pois é, né? Eu estou com 62 anos. Eu sempre digo, eu não tenho vergonha de dizer a minha idade. Eu quero um dia poder dizer, se possível, que eu tenho 100 anos. Não sei se eu vou poder dizer, né? Se eu vou conseguir. Mas a gente se sente, eu ainda me sinto assim em condições, o cérebro está funcionando, está bem oxigenado, tomara que continue assim, que a gente tenha, né, expectativa, porque o ambiente aqui, ele é de muita turbulência. O pessoal pensa, os vereadores só ficam aqui 2 vezes por semana, mas os agitos fora sessões também são fortes. A Rádio Corredor também é intensa. A Rádio Corredor é intensa. Eu digo, a política é uma indústria de fofoca, né? Isso é uma loucura. Ainda mais assim em véspera de troca de governo, que já foi nomeado secretários. Enfim, que eu não sei se está sabendo, mas isso aí a gente escuta. Cada dia tem um secretário nomeado, mas o fim que ainda não acha que não é isso, não se deve à demora também do anúncio, enquanto não anuncia oficialmente, o pessoal fica especulando. Pode ser, pois é, e ontem ele anunciou aqui para nós, né? Semana passada ele esteve na Ásia, China e Japão e China, nessa ordem, e ontem ele anunciou que ele estará ainda em São Paulo, na semana que vem também. Talvez seja isso, né? É muita expectativa, a ansiedade da população, e quem está envolto assim, na política, mais ainda. A tua pergunta original, a gente vejo, conversando com alguns vereadores dos novos, né? Novos na função, nem tão novos alguns na idade, mas eles acham que alguns erros, ou não digo erros, algumas limitações do poder público, algumas ações que a prefeita Fátima não conseguiu fazer, são única e exclusivamente por falta de vontade. Não é. Vocês verão aqui, quando começarem a atuar, o quão limitado é a nossa atuação perante os problemas que se apresentam na cidade. Então, a gente, com os veteranos aqui, acho que de mandatos, eu estou no 4º mandato, né, mas foi a 8ª eleição que eu concorri, o mais veterano de todos aqui, esse era o Ito, né? O Ito, sim, depois eu, Brizola, acho que nessa ordem aí. Brizola indo para o 4º também. Para o 4º consecutivo, é o 4º intercalado, né? O primeiro que está sendo, né, consecutivo. Então, a gente vai ver de que forma conseguir ajudar também, mas aos novos que estão chegando, eu digo, se poderia dizer, vocês verão logo que é difícil,
é difícil a nossa atuação aqui e que nós temos, assim, os problemas que serão trazidos a nós, muitas vezes ficam limitados a problemas de ordem, de estrutura da própria prefeitura. Às vezes não tem uma viatura, acontece. Um problema muito funcionário. premente, importante, né, a questão da casa de bombas. O senhor apresentou um projeto para que as informações, né, relativas ao funcionamento das bombas estejam disponíveis no portal da prefeitura. Como é que está essa situação? Já está disponibilizado essas informações? Sim. Até lembraste bem, Dani, isso é algo que a gente colocou. A prefeitura já disponibilizou, sim. Acho que estamos com 5 bombas funcionando. A gente esteve olhando no portal da prefeitura, foi informado. A periodicidade das informações deverão ser de 3 em 3 meses, deverão ser renovadas, né? E aqui a gente também, né, quer aproveitar para divulgar esse projeto que a gente fez, que obriga a prefeitura a ter no seu sítio, né, eletrônico, lá no seu site, as informações, a quantas e em que condições que se encontra, eu digo encontra por enquanto, né, porque só temos a casa de bombas lá da Santo Afonso, da Palmeira, a quantas andam as bombas de lá, mas que logo teremos também a casa de bombas da Kipling, né? Então, por enquanto, é a casa de bombas, mas logo serão as casas de bombas. E ali a população poderá ficar fiscalizando, ficar se orientando, porque nós temos, às vezes, né, um dia bonito, a Santo Afonso, principalmente, né? Dá um dia bonito e daqui a pouco vem essas tempestades e como... A tendência é aumentar, né, esses eventos sim, severos. Potentes. Aí, e agora, até para esse final de semana, parece que estão anunciando também, chuva intensa em pouco tempo. Eu vi esse final de semana, ou não, eu vi ontem ou terça-feira, o responsável, que era o responsável, o Loz, aquele em Porto Alegre, pelo DEMAI, dizendo que choveu 40 milímetros em 1 hora em Porto Alegre. Cidade Baixa lá... virou de novo um lago, o pessoal se apavorou. O centro ali virou novamente um lago, deu problema. Então, quando vem muita chuva em pouco tempo, é um problema também lá embaixo na Santo Afonso. Então, as bombas precisam estar em condições. Se chover 40 milímetros em 1 hora, isso eu escutei de um técnico mesmo, dizendo não tem lugar do mundo que não vai ter água acumulada trazendo problema para a população. E isso também já aconteceu aqui para Novo Hamburgo. Quando é muita chuva, pouco tempo, a casa de bombas tem que estar ao menos com um número razoável de 3, 4 bombas em condições, são 7 nichos de bombas que temos lá, mas precisa ter no mínimo 3, 4 para dar conta de tirar a água da largura de retenção e para que não retenha água de monta suficiente para invadir as casas. Então, esse foi um projeto que a gente colocou, foi aprovado, sancionado pela prefeita e que já está sendo informado pela prefeitura as condições que se encontra a casa de bombas e as bombas da casa de bombas do bairro Santo Afonso, mais precisamente lá na Vila Palmeira. Né? Um desafio que teremos, e falo que teremos, né, porque nós, funcionários aqui da casa, também acompanhamos todo o processo, é a votação dos projetos que se referem ao plano diretor. Né? Uma atualização que já deveria ter sido feita. Queria saber se o senhor já chegou a olhar os projetos, se o senhor acha que alguma coisa precisa ser refeita, né? Porque teremos um novo governo e esses projetos que foram feitos aí ao longo dos últimos 2 anos por uma consultoria contratada pela atual administração. Assim, Dani, eu sei que o prefeito eleito se envolveu bastante com comissão especial, inclusive criada, né, sob a iniciativa dele. E eu te confesso que assim não me apropriei muito ainda do projeto. Agora chegaram, o executivo enviou para cá no mês de novembro, e quando chegou na COJUR, Comissão de Justiça e Redação, ela pediu vista de 15 dias, então vai entrar só no ano que vem. Bem, o ano que vem a gente vai ter, né, uns olhos de lince, como dizem assim, né, uns olhos mais focados, porque eu acho que será o grande projeto deste primeiro ano a ser debatido aqui. Muitas mudanças, a gente sabe de algumas alterações do índice de aproveitamento dos terrenos, então a gente vai ter que cuidar disso. Áreas que hoje tu não pode construir edifícios,
pessoal sendo procurado, eu mesmo fui procurado por algumas pessoas querendo mudar o índice de aproveitamento aí desses imóveis em alguns bairros que hoje a gente não vê. E precisa levar em conta também a questão dos alagamentos, né? Acho que isso é bem importante para estar no plano diretor, né? A população tem que ver isto, né? Vamos dizer, que nem nós olhando aqui a foto ao fundo, né? Que serve ali. Vejo um edifício que deve estar levantado ali, deve de ter ali 15 andares, no mínimo 4 apartamentos por andar. São 60 residências em cima de um terreno, vamos dizer que fosse 4 terrenos, que tinha 4 casas ali. São 60 famílias, onde tinha 4 famílias. Tudo são coisas que a gente também tem que pensar. A impermeabilização do terreno, que acontece naturalmente ao tu estares construindo casa, construindo, enfim, colocando telhado simplesmente em cima da tua casa, tudo isso tem que ser analisado, medidas compensatórias dos investidores para fazer com que a tubulação, a gente vê, nós temos muitas ruas em Novo Hamburgo que tem canalização antiga aí, canos de 30 em algum local, né? E que foram levantados esses condomínios. Cano de 30, onde de hoje precisa no mínimo um cano de 50, né, de meio metro aí, para dar conta. E aí, tudo isso a gente tem que pensar, porque não adianta ter canalização, as bocas de lobo estarem desentupidas, mas não ter cano suficiente para absorver toda aquela água das chuvas. Então, são tudo coisas que a gente tem que pensar, sim, e que nesse plano diretor, esse debate, com certeza virá para a Câmara e que a gente vai ter também, claro. Eu não sou técnico, não sou engenheiro, não sou arquiteto. O vereador Enio Brizola falou sobre a necessidade de fazer um seminário, algumas explicações aqui, trazer técnicos, né, para conversar. O senhor acha que isso é necessário? Eu acho assim, ó, sabendo como funciona, cada vereador tem a sua autonomia. Acho que os vereadores, né, poderiam se apropriar, eles verem aqueles assuntos que são mais, né, necessários e que para ajudar um pouco mais, um seminário para os vereadores. O senhor acha que não teria adesão? Tem adesão, né? Mas eu acho que não. Tomara que eu esteja enganado. Não é uma adesão assim daquela que a gente gostaria que tivesse, porque como a gente é demandado para muitas outras ações também, e aí depois a gente olha, né, pontua lá, filtra alguns itens do plano diretor e tira, né, decisões, consulta algum arquiteto, algum engenheiro de tua confiança para dar alguma orientação. Porque todos eles, acredito que todos os vereadores irão também consultar pessoas que tenham, assim, que detenham um maior conhecimento, ao menos eu penso fazer assim, pessoas que detenham um maior conhecimento para nos dar uma orientação de que forma fazer um voto correto, mas que a gente vai ter que analisar bem todos esses... O projeto é enorme. Sim, são 7 projetos. 7 projetos e sim, falar de páginas, muitas páginas. É uma leitura, é um livro gigantesco para ler, né? Então, muitos termos técnicos também, né? Que a gente precisa saber o que é cada um. Então, acredito que ele vai nos ocupar o ano, né? O plano diretor vai indo e vai se ajustando, mas que teremos que votar, né? Teremos que votar, não tem como a gente escapar. Tá certo, vereador. Queria agradecer a sua presença, pedir para o senhor deixar suas considerações finais, também uma mensagem para a comunidade hamburguense. A comunidade hamburguense, dizer que votaram em mim, muitos votam há bastante tempo, votam nas 8 eleições, né? Eu sempre digo isso, e são pessoas que nem são familiares, pessoas que confiam na gente e que eu sou muito grato a vocês. Espero ficar aqui esses 4 anos também, novamente. Estaremos aí, o nosso telefone celular é o mesmo há 25 anos praticamente, é mais de 25 anos já, e que vocês precisando podem nos acionar. Sempre digo, não sei se vou resolver, mas escutar é meu dever. Então a gente vai ao encontro de vocês para ver o que é possível fazer. E que nós tenhamos, de 25 até 28, né, um período pujante para a cidade de Novo Hamburgo, que possamos fazer transformações
que são esperadas pela população, né? Claro que nós não temos mais aqueles tempos de ouro do município, lá dos finais dos anos 70 até início dos anos 90, exportação de calçados, que era o nosso carro-chefe. Talvez ali faltou um pouco de visão para os nossos administradores do passado em ter, né, diversificado a nossa matriz industrial aqui, né? E isso não aconteceu. Ficamos deitados em berço esplêndido em cima da exportação de calçados. Quando deu problema, aí diminuiu a nossa arrecadação, enfim, tivemos uma diminuição do nosso PIB, enfim, tudo diminuiu depois do fim da exportação de calçados. Mas a gente não é que terminou, mas diminuiu sensivelmente, né? E a gente vai estar aqui, contamos também com o apoio da população e, como eu disse antes, né, a gente quer que o piloto desse avião o conduza bem. A gente é natural de Novo Hamburgo, moro, só tivemos um período dos 4 aos 12 anos em Campo Bom, morando lá na Barrinha, mas moro há 50 anos na mesma rua, criei filhos, estou criando netos e a gente quer ver essa cidade se desenvolvendo. Tá certo, vereador, muito obrigada. Este foi o perfil parlamentar com o vereador Ricardo Ritter, o ICA, fazendo um balanço da 18ª legislatura. No próximo programa, voltamos com mais um vereador falando sobre a sua atuação ao longo deste mandato. Até lá!